Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa comunidade em busca de sentido. E hoje vocês vão presenciar em primeira mão um novo formato, um novo quadro que nós vamos apresentar de vez em quando aqui como parte dos conteúdos da comunidade e aqui do YouTube também. Nós faremos aqui num formato de uma entrevista, de uma conversa mais informal. E hoje temos um convidado muito especial aqui, que é o Diego. Eu já vou apresentar o Diego para vocês e o Diego veio para nós conversarmos sobre um tema extremamente importante, alinhado com a campanha do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Obviamente que ao falar desse assunto nós vamos falar de muitas outras coisas, vamos falar sobre psicoterapia, vamos falar sobre depressão e outros temas que vão surgir aí, vocês serão os nossos espectadores dessa conversa. Antes de qualquer outra coisa, eu quero apresentar para vocês o Diego. Vocês podem vê-lo aqui. O Diego está animado aqui participando com a gente. Você tá maravilhoso. Pela tá primeira vez. Eu brinquei com ele, eu falei assim, Diego, você vai ser a nossa cobaia, porque é a primeira vez. Só que eu espero que ele não leve isso como um demérito, mas como um privilégio, né? De ser essa cobaia, como uma honra, de ser o primeiro a participar desse quadro. E algumas informações aqui sobre o Diego. O Diego é psicólogo, ele tem 28 anos e ele é especialista em análise do comportamento. Mas, como eu já conheço o Diego há muito tempo, eu sei que ele tem um interesse mais amplo na psicologia, em outras áreas da psicologia também, e outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a literatura e por aí vai. E o Diego foi meu aluno na graduação em psicologia e foi também meu paciente em psicoterapia. E nós vamos falar aqui, como eu disse, de um tema muito importante a partir de uma perspectiva que ele vai nos ajudar a trazer. E eu posso dizer que eu fico muito feliz em ter essa conversa aqui com ele hoje, porque se essa conversa está acontecendo hoje, é porque, entre outras coisas, o Diego é alguém que enfrentou, lutou e que conseguiu superar a depressão. E mais do que isso, é alguém que tem muita coragem na condição de psicólogo em vir e falar sobre isso com o objetivo de ajudar outras pessoas que eventualmente passem por uma situação semelhante. Quando a gente toca no assunto da depressão e do suicídio, existe um estigma muito grande, existe um preconceito muito grande. E um dos nossos objetivos hoje, além de instruir vocês que estão assistindo, é ajudar a quebrar esse preconceito. Então, já peço um favor para vocês, que vocês deem um like aqui nesse vídeo para ajudar na divulgação desse material, compartilhem e principalmente se você conhece alguém que vive um cenário de depressão, que já conviveu com a ideação suicida, por favor compartilhe esse vídeo, porque eu não tenho a menor dúvida que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas e a gente depende de você para ajudar a compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Vou passar aqui a palavra ao Diego já de imediato, passada essa apresentação. Eu quero que o Diego fale um pouquinho da vida dele. Nós tivemos, né, Diego, um primeiro processo psicoterapêutico quando você ainda era estudante. Faz quantos anos que a gente se conhece? Nos conhecemos desde 2014. 2014. Quando eu era professor lá no NASP. E ali então a gente teve um primeiro processo psicoterapêutico. Você foi um dos meus primeiros pacientes. Sim. Né? Eu estava naquela transição da minha profissão anterior para a profissão de psicólogo. E na sequência você se formou, o processo terapêutico da época encerrou. Sim. E alguns anos depois você me procura, né, para retomarmos a terapia. Explica um pouco então para o pessoal que está assistindo a gente o que te levou a voltar à terapia, o que estava acontecendo na sua vida naquele momento. E fica à vontade também para dar a sua saudação, cumprimentar os nossos não, você já fez isso. Telespectadores. Você já aqui, fez isso de forma também. brilhante. Putz, Alberto, foi... a gente retomou muitos anos depois, né? Sim. Muitos anos depois. E, bom, tentar construir um raciocínio a partir da nossa relação. Então,
A gente fez um trabalho super legal na época da faculdade, foi um momento de muita descoberta, de várias coisas encaixando. E aí eu me formei como psicólogo aos 22 anos e em seguida eu comecei a atender. Você lembra dessa época? E a vida aconteceu, a vida foi rolando. Até que aconteceram algumas coisas durante esse processo que começou a trazer algumas marcas que foram se acumulando ao longo do tempo. Então, o que fez eu te procurar, Alberto, depois de todos esses anos, eu acho que isso se relaciona de forma muito direta com o nosso trabalho, por que eu conheci outros psicólogos durante esse processo, durante esse momento. Mas o que levou eu a procurar o Alberto? Por que o Alberto? Porque a gente constrói uma relação de intimidade com o nosso psicoterapeuta. E conforme você avança e você aprofunda nessa relação, isso faz parte da sua vida. Você atribui a alguém essa conexão. E as coisas foram acontecendo e chegou um momento que eu tinha um quadro depressivo instalado, as coisas começaram a se agravar. Eu fiquei aí um tempo atendendo e muito mal. Então eu só saía de casa para atender e atender era foi a última fonte de prazer que eu tinha. Quer dizer, você era um psicólogo. Sim, né? Isso dá contexto. Trabalhando, atuando, mas deprimidaço. O seu mundo interior ali, as suas emoções estavam numa baixa e que você começou a identificar já até uma depressão. E é engraçado pensar nisso, porque é tipo a casa do engenheiro que caiu, né? Como assim? Como que a casa do engenheiro cai? Putz, às vezes cai. Às vezes a casa cai. E por quê? Porque o engenheiro tá fora, não tá olhando. O engenheiro só vai pra casa à noite pra dormir. E outros fatores. Sim. E olhar para todo esse contexto e se observar nele é muito difícil. Eu lembro que na época da faculdade tinha uma professora que ela compartilhou com a gente que ela teve depressão pós-parto. E aí depois dela melhor, ela conversando com uma amiga, e a amiga dela falou, tipo, putz, eu achava que você estava muito mal. E ela falou, por que você não me contou que eu estava mal? Porque eu realmente estava muito mal. E a amiga dela falou, você que é a mestre em psicologia, como que eu vou dizer pra você? Porque a amiga não era psicóloga, achou que não fazia nem sentido ela querer falar para uma profissional como ela havia. E há uma concepção muito diferente sobre os psicólogos de forma geral, Alberto, porque como que estabeleceu o meu ambiente de adoecimento? Eu psicólogo clínico atendendo, na época eu era casado, a minha esposa fazia psicologia, então assim, a maior parte dos meus amigos são psicólogos, então percebe que conhecer e entender e estar mergulhado nesse mundo não tem absolutamente nenhuma relação. Então independente de você ser engenheiro ou não, sua casa tem rachadura, sabe? Você está falando uma coisa muito importante, Diego, e acho que isso tem a ver com esse estigma, do qual eu falei aqui no começo. As pessoas acham que alguém que entende, que estuda e que trabalha com saúde mental, por conta disso está blindado, né, de qualquer mal que possa afetá-lo no que diz respeito às suas emoções, no que diz respeito à sua psique. Mas esse pensamento, embora seja comum, ele beira o absurdo, porque seria a mesma coisa que a gente falar assim, bom, um oncologista não pode ter câncer. Um cardiologista não pode ter problema no coração. Só que eu acho que essa relação é até diferente, Alberto, porque o fato de você ser oncologista não necessariamente te deixa mais propenso a ter câncer. Só que nas profissões de cuidado de saúde mental, essa relação ela é diretamente inversa. Sim, então uma coisa que eu sempre discuto com as pessoas que são próximas a mim, com os meus colegas principalmente, quem cuida de quem cuida? Eu sempre faço essa pergunta, quem cuida de quem cuida? Porque você tá o tempo todo olhando para fora, e aí, na metáfora do engenheiro, você sabe que eu sou o maluco das metáforas, né? Então, vou usar várias durante o nosso papo. Na metáfora do engenheiro,
ele tá o tempo todo visitando casas e avaliando essas casas e contribuindo tecnicamente. Só que ele mal passa na casa dele. Ele não olha pra casa dele. Ele tá o tempo todo fora. E aí chega uma hora que ele recebe a notícia que a casa dele caiu. Eu falo, ué, mas como? Como que cai? Cai quando você não dá atenção. Cai quando você perde o seu repertório de autocuidado. E aí, essa é uma característica muito central da depressão, que é você ir se perdendo. Foi recentemente, acho que faz umas 2 semanas, eu estava atendendo uma cliente, ela está em processo de alta, e aí ela falou, Diego, esse ano e meio que passou, foi como se eu tivesse embaixo da cama, e se eu tivesse feito debaixo da minha cama o meu universo. E eu falei, nossa, essa metáfora é maravilhosa, porque a depressão ela vai tirando a vida de você e vai limitando o seu universo e ele vai ficando cada vez menor. Então chegou uma época na minha vida, Alberto, que você vai se recordar das nossas conversas, que a minha meta era escovar os dentes. Como assim, Diego? No período mais crítico, a função, qual é a vitória do dia? A vitória do dia é escovar os dentes. Então, olha a que ponto de perda de repertório de autocuidado você chega para que a sua principal meta num dia é escovar os dentes. Percebe? Sim. E para dar contexto de como cheguei até aqui, teve uma pessoa muito importante na minha vida por muitos anos que ela sempre dizia para mim como você melhora dentro do ambiente que te adoece. E putz, essa é uma baita pergunta. É uma baita pergunta. Se parte dos fatores que ajudaram a desencadear esse processo de depressão tem a ver com o seu trabalho, com aquilo que inclusive dá sentido para sua vida, com aquilo que te dá o sustento, como é que faz? Sim. E aí, saúde mental, se você é psicólogo, também é uma ferramenta de trabalho, né? Sim. Então, você tem um repertório técnico, né? E aí as pessoas, elas... Mas como que você pode estar mal e ser um bom psicólogo? Nossa, a maior parte dos psicólogos que eu conheço não são bem equilibrados. É muito comum. É muito comum, isso que você descreveu, né, do psicólogo ele se manter ali ativo, né, por um propósito que ele tem, pelo compromisso com as pessoas, e aí o pouco que lhe sobra, quando ele está num processo de adoecimento, o pouco que lhe sobra, né, de saúde mental, de equilíbrio emocional, ele entrega ali. Sim, no trabalho dele, cuidando de outras pessoas. Só que mesmo essa reserva, se nada é feito, ela chega num ponto em que se esgota. Sim. E isso é comum. A gente está falando de psicólogos, porque é o nosso contexto, mas profissões de cuidado, sim, de forma geral, isso é recorrente. Existe uma expressão chamada a síndrome do cuidador ferido, que eu não vou saber agora quem é o criador, não vou lembrar agora. Mas do que se trata essa síndrome, né, do cuidador ferido? É exatamente disso. É o quanto eu deixo de mim mesmo para poder cuidar dos outros, sim, e principalmente quando isso desencadeia um quadro de adoecimento emocional ou biológico, muitas vezes, sim, orgânico. E tem acho que um dos cenários mais clássicos disso e que constantemente vem de mãos dadas com a depressão é o burnout. Sim. O burnout é um dos quadros onde a gente vê isso com muita clareza. A pessoa entregou tanto que chegou uma hora não tem mais nada, nem para ela, nem para ninguém. E aí não é que o que me tornou exposto não foi a minha prática clínica. Sim. Não foi isso. Então, tem esse tipo de processo sempre é multifatorial, né? Vamos psicologar. Sim. Então, eu tenho na minha família vários casos de depressão. Então, há uma predisposição genética significativa.
Eu tenho transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, então isso é um outro fator que, enfim, vem aí com alguns... cobra sua conta, né, ao longo da vida. E aos 22 anos, eu me formei aos 22 anos, e essa é uma reflexão que eu faço hoje com frequência, que é você pegar um ser humano de 22 anos e falar assim, olha, você tá pronto para ir para a vida e se conectar intimamente com as pessoas e estabelecer relações de cuidado e de promoção de saúde mental a partir dessas interações, cara, beira a insanidade, né? Tem um fator, não é, de amadurecimento que no exercício da profissão, principalmente da psicologia clínica, ele é muito importante. Tanto é que é comum a gente chegar numa sala de aula de psicologia e sempre tem o pessoal mais velho. Mais velho, sim. O pessoal dos 40 para cima. E tem uma relação até completamente mais velho diferente, ainda, né? pessoas que já criaram filhos e tal. E muitos desses alunos às vezes conversavam comigo assim preocupados. Nossa, professor, poxa, eu vejo a molecada, né, como eles diziam, eu queria estar aí também, né, com os meus 20 anos e Começando. tal. E eu sempre faço um contraponto, eu digo para eles, olha, realmente é muito bom você descobrir aquilo que você ama, né, de primeira. Sim. Mas na psicologia especificamente clínica, eu acho que é uma das poucas profissões que se você começar mais tarde não tem problema nenhum. E mais, talvez te dê até uma vantagem. Porque essa experiência de vida, essa maturidade, ela contribui. Né? Não que um jovem não possa ser um bom psicoterapeuta. Muito pelo contrário. Né? Acho que em termos de competência as coisas se equivalem. Ambos podem ser. Mas em termos de maturidade, acho que isso dá à pessoa mais velha um recurso a mais para ela encarar essa tarefa. E um repertório um pouco maior também. Eu acho que a diferença não tá nem dentro do setting. Porque dentro do setting aí é técnico, né, Alberto? Teoria, técnica. Você tá ali, então a função do psicólogo dentro do setting tá mais para um consultor, ver se faz sentido essa metáfora. Ele é alguém que vê de fora, então sim. Ele... Agora, acho que a maior diferença... e aí não tem relação direta com a idade, você tem clientes de 50 anos que ainda não amadureceram, e você tem clientes de 19 que são super maduros. É como a gente diz aí, no mais das vezes, não é? Mas não uma regra. Uma regra. E essa experiência de vida te dá traquejo para lidar com a situação, porque o que acontece? Você tá atendendo, aí você faz uma sessão sobre treino de assertividade. Você conversa lá, então você discutiu com o seu cliente, poxa, né, como que você pode trazer isso pro seu esposo? E aí você vai para casa e briga com a sua mulher. Aí você fica, o que aconteceu aqui? E isso acontece. Então, mas, Diego, então o que você está fazendo lá no consultório? Porque as variáveis são outras. E por que os psicólogos fazem terapia? Porque esse olhar de fora para o nosso comportamento, para a nossa história e para as contingências... Estou aqui, se ficar... Tem que levar esse papo pro boteco, Alberto. Não pode ficar... Se a gente for para academia, ficar distante das pessoas. Mas ali as contingências, o contexto que você está inserido, então o lugar que você está, a sua vida. Então, essa análise e ter esse momento para falar da sua história, ele é fundamental, ele é imprescindível. E as próprias supervisões, né, que vão contribuir assim de uma maneira muito profunda para isso. Direta. Tanto é que a gente até... de fato, né, se depara com muitos psicólogos jovens, mas é muito difícil você encontrar um supervisor muito jovem. Sim, né? Tanto é que existe até uma exigência de que você tenha pelo menos 5 anos de experiência para que você seja um supervisor. Mas é quase que uma coisa assim, automática. Quando a gente pensa em um supervisor, a gente pensa no em alguém ancião mais da maduro, psicologia, né? Uma pessoa mais velha e tal, porque contribui nessa direção, né? Sim. E a quantidade que a gente está exposto... Outro dia eu encontrei um colega, da época da faculdade, inclusive, e aí
ele não é um psicólogo clínico, ele trabalha, enfim, num outro formato, ele é um psicólogo hospitalar, assim. E aí ele tem uma cartela, assim, de pessoas que ele acompanha que é insana. Ele acompanha a história de 60, 70, às vezes 80 pessoas de uma vez. Aí eu falei, cara, como que você tá? Aí ele, putz, tô sem supervisão. Eu falei, como assim você tá sem supervisão? E o seu processo psicoterapêutico? Parei. Hã? Não! Mas acontece, porque isso é assim, entendeu? Sim. Às vezes a terapia que a gente para por alguma razão, o supervisor sai de férias, ou você não consegue mais frequentar aquele grupo ou aquela supervisão, e quando você vê, você já está 2, 3 meses sem. Sem. E aí isso se prolonga. Talvez você se lembre, Diego, uma vez a gente conversou, em terapia mesmo, a gente estava falando um pouco sobre isso, e eu tinha assistido um programa na televisão que falava de uma das classes, né, das castas mais rebaixadas na Índia. Eu não vou me lembrar o nome, mas as pessoas que nasciam naquela casta, um dos trabalhos que ficava a eles, era reservado a eles, era de limpar as fossas, né, da vila. São os Dalits, não são? Eu não vou me lembrar o nome agora. Mas enfim. Mas essas pessoas, então, imagina, né? Você já está num país que não é, né, tão bem estruturado, né? Assim saneamento como é o nosso, básico. Saneamento básico não é uma coisa que funciona 100%. E dentro de um contexto desse, cabe a você entrar nas fossas para ajudar nessa limpeza, nessa manutenção. Quer dizer, o que tem de mais... o resto de todos os seres humanos, o que ninguém quer tá ali. E cabe àquela pessoa ir lá e fazer a manutenção. E quando eu vi aquilo, eu pensei muito no que é o trabalho de um psicólogo. Total. Porque nós, lógico, não o tempo todo, né? Muitas vezes a gente está se deparando, as pessoas trazem pra gente as coisas boas da vida. Sim. Né? Elas falam dos desafios, né? Dos crescimentos que elas têm, isso também é assunto de terapia. Mas, invariavelmente, na terapia, a gente começa a ajudar as pessoas na manutenção dessa fossa emocional. Sim. Aquilo que ninguém quer tocar, aquilo que ela tem de mais rejeitado e que nem ela, muitas vezes, quer entrar naquilo ali. Num consultório de psicoterapia, a gente pega na mão da pessoa e fala, vamos lá. A gente tem que ir ali. Só que isso tem um custo. Sim. Né? O indivíduo lá na Índia que cuida de fossa, com certeza aquilo ali na saúde física dele deve ter um impacto enorme. E na nossa também. Saúde mental, né? Então, o autocuidado enfim, e principalmente, né, a consciência disso. Eu sei no que eu estou envolvido aqui. Sim. Eu sei o preço que isso pode me cobrar. Isso pode nos ajudar no quê? No processo de manter as coisas em ordem, supervisão, psicoterapia, olhar para nós mesmos, autocuidado, férias, lazer, enfim, toda essa rede de apoio que te fortalece ao ponto de falar, tá bom, eu posso estar aqui onde eu tô. No nosso contexto, o cuidado precisa ser redobrado. Redobrado. E quando você falou lembrou desse exemplo das Índias, você vai lembrar de uma frase minha que é: eu sou jovem demais para conhecer a quantidade de histórias de abuso que eu conheço. Lembra dessa frase? Lembro. E poxa, Alberto, você ter que lidar com umas situações que são delicadas. Sim. É você olhar para a vida e para o ser humano de um lugar diferente. Então, um ser humano que não tem 30 anos, conhecer a quantidade, que conhece mais histórias de abuso do que ele tem de idade, assim, isso tem um custo. Impacta de alguma forma. Impacta a forma como você se relaciona com a vida e com você mesmo. Uma das frases que você repetia com bastante frequência, e você vai se lembrar disso, né, trazendo para isso que você está falando, né, ao se deparar com tudo que você estava vivendo e encontrando no trabalho também, você dizia assim: Alberto, a existência é brutal. Nossa, ela é brutal. A existência é brutal. Ela é brutal. E dentro dessa brutalidade que a existência impôs a você se viu num processo de adoecimento. Sim.
Fala um pouco pra gente, você já falou um pouco, você chegou ao ponto de falar assim, olha, eu nem me cuidar mais eu tô conseguindo, eu tô feliz quando eu consigo escovar os dentes. Loucura. E como que isso foi evoluindo e até onde isso chegou, esse seu quadro depressivo? A vida não tá nem aí pro nosso planejamento, né? Eu tô 2 semanas com a barba super bonita. Aí hoje de manhã eu falei, nossa, só vou dar uma limpada, né? Vou aparecer no. No Vou YouTube, ver no o vídeo? Alberto, né? Meu, quero estar minimamente apresentável. Aí errei, falhei. Só que ainda bem que tá desse lado, as câmeras estão aqui. E aí eu fiquei assim, putz, hoje, sério vida, hoje. E esse é um exemplo singelo Das pequenas coisas, porque olha o que a gente tá vivendo, Alberto. Sim. Imagina em 2020, virou o ano, e a pessoa falou, putz, esse é o meu ano. Agora vai. Agora vai. Nossa, tô bem, as coisas estão encaixadas no trabalho, agora vai rolar. A vida ri da gente, Alberto. Ela debocha da nossa cara. Quando você faz esse tipo de planejamento e você aos 16, 17 anos quer construir um roteiro para seguir durante toda a sua vida, assim, é de uma infantilidade da nossa parte propor que a vida aconteça nesse ritmo. E a minha geração aí tem umas coisas muito particulares que a psicologia ainda vai precisar de ver aonde isso vai dar, né? Porque a gente só vai observando e descrevendo, né? A gente Sim. vai observando e descrevendo. Então, isso é bom ou ruim? Galera, não sei. Vamos Ver, descobrir. vamos descobrir juntos. Mas algumas particularidades da minha geração, que esse roteiro foi justamente na minha geração que esse roteiro começou a ser questionado. Então Sim. putz, quais são os seus valores, para onde você quer ir, o que você quer fazer, o que você faz com a liberdade. E aí você fica, caramba, e aí? E como você constrói a partir disso? Então, assim, eu nunca fui um ser humano extremamente flexível emocionalmente, então eu tinha ali um repertório bastante enrijecido. E a vida foi acontecendo e ela cagou pro meu planejamento. Então o meu roteirinho lá de quem eu quero ser, como que eu vou construir a minha história, ele... Onde eu vou chegar. Aos ele 25 eu quero estar tá aqui, aos 30 eu quero estar ali. E como que eu vou... Como vai ser minha carreira, os meus primeiros anos. Então assim, eu fui pra vida e aí ia tomar surra. A vida bate e bate forte. Como já diria, né? A vida bate e bate forte. E é surra, é pau. Você vai pra vida, a vida é assim. E olhar, se perceber nessas condições. Então, eu, na época, tinha que lidar com... Eu fui pai muito jovem, né? Então, a Luna nasceu... Sua filha nasceu? Eu tinha 24, eu acho. Tá. 24, que foi no final da pós-graduação, né? Uhum. E aí, no final da pós, a Luna nasceu. Então, eu tava iniciando a carreira, lidando com um casamento, com uma filha não planejada e assim, e com toda uma cobrança interna muito grande, que eu sempre me cobrei muito, então... Principalmente no trabalho, eu preciso... Esses planos, né, que você está falando, esses projetos então, de vida, e aí, se apresentavam na forma de cobrança. Completamente, que você fala, putz, igual você que é seu caderninho aí, você tá se cobrando, eu tenho que cumprir aqui o meu roteirinho. E a vida, ela se impõe diante da gente, ela se impõe de forma absolutamente brutal. Então, foi anos de frustração, muita frustração, porque eu sempre, e aí é um papo que a gente já teve várias vezes, eu sempre me cobro muito, então eu coloco essa régua lá em cima e eu falo, eu tenho que pular, esse aí é um dos repertórios que hoje eu tenho mais dificuldade, assim, é o que eu fico mais atento, é o que eu trabalho sempre em mim, de tipo, ok, tá tudo bem, vamos ver pra onde isso vai. Porque se eu me descuido, eu tô me cobrando e quero fazer coisas gigantescas e a vida não necessariamente permite que isso aconteça. E lidar com toda essa frustração, com
todas essas novas demandas de uma vez e, poxa, foi assim, eu fui atropelado. E o quadro da depressão, Eu fui atropelado. que na verdade, né, embora a gente já tenha falado aqui da depressão como um quadro multifatorial também, mas nesse caso específico, as circunstâncias da vida aliadas a essas suas características de personalidade, a hora que isso juntou, Nossa. foi te colocando ali de uma maneira cada vez mais intensa. E você, na época, tinha consciência que você estava entrando num quadro depressivo? Não. Assim, você desconfia, né? Você desconfia, a gente lida com isso o tempo todo. Só que a maior parte dos deprimidos, eles são funcionais, né? Sim. Eles são funcionais. É um mito, não é? Essa ideia Sim, de que o deprimido tá na cama. É a pessoa que está na cama o tempo todo. Então, assim... Essa é uma das apresentações da depressão. E ela é a última. É tipo... Sim. Pô, se você passou o dia na cama hoje, trancado no seu quarto, escuro, se você não viu o sol, não é que você deprimiu semana passada. Sim. Muito legal você falar isso, Diego, porque a gente tem uma visão assim muito simplista Completamente. Completamente. Das psicopatologias, vamos dizer assim, e a gente às vezes compara com um resfriado, entendeu? Poxa, ontem eu tava bom, hoje eu tô mal. E não é assim que ela se instaura. Pelo contrário. Né? E então, para eu chegar nesse momento, o meu quadro depressivo se arrastou por anos. E por anos eu fui absolutamente funcional, Alberto. Assim, de conseguir fazer tudo que precisava ser feito, de dar conta de todas essas novas demandas. Então, só que o custo é tipo, eu pensando numa metáfora, se você hoje gastar R$200 a mais do que você ganha, você não fale amanhã. Sim. Então, putz, esse mês fechei R$200 no vermelho. No outro, R$200 no vermelho. No outro, R$200 no vermelho. Quanto tempo você precisa fechar em R$200 no vermelho pra chegar e falar, putz, quebrei. Agora foi. Vai depender do crédito de cada um também. Então, né? assim... Algumas pessoas um pouco mais, outras menos. Perfeito. E aí, no meu contexto, eu tinha um crédito muito grande. Então, assim, por conta do repertório, por conta de estar lidando com isso o tempo todo... Pô, psicologia é minha vida. Então, assim, o crédito que eu tinha nessa conta foi muito grande. Só que eu não fechei. Demorou até que... Não. Só que uma hora, aí é juros sobre juros, né? Mergulhando na metáfora. E aí chega uma hora que os juros dessa cobrança... Então, você começou fechando R$200 no vermelho, aí você vai fazendo empréstimo, você tira dali, realoca, tira dali, realoca. Só que chega uma hora que o que você tem já não paga mais o que você... A conta fica inadministrável. Fica inadministrável. E em termos emocionais, isso já é esse cenário aonde você olha... Aí é o quadro típico, vamos dizer assim, do depressivo. Que é o que é manifesto, né? Porque é o que é visível para as pessoas à sua volta. Só que eu fiquei anos completamente funcional, trabalhando bem, e você conhece meu trabalho de forma até um pouco mais próxima, você sabe que eu sou um bom psicólogo, que isso era muito importante, que eu entregava muito nas minhas sessões, no meu processo de psicoterapia, e essa sempre foi minha prioridade. Como pai, isso era... ser pai para mim é um dos aspectos que fundamentam a minha vida. Então, nossa, o Diego é um pai incrível. Você se esforçava para isso. Mas o custo para manter isso em pé ficou muito alto. E o período que eu fiquei muito mal, ele é muito menor que o período deprimido funcional. Isso é característico dos quadros. Então, você pega, eu tô há 6 meses no quarto, Diego. Então, significa que os últimos 3 anos, provavelmente, você foi caminhando pro seu quarto. Você já estava com uma depressão ali instaurada e que o quadro foi se agravando. E como isso acontece de forma bastante silenciosa, e quando os aspectos são emocionais, a gente se negligencia de forma sem precedentes. Então, tipo, se amanhã você acordar mancando, você não vai ficar mancando 3 semanas.
Mas se você tá angustiado há 3 semanas, você vai viver a quarta. Então, assim, essa é uma relação direta. Mas quando foi que a conta chegou de verdade? Que aí você falou, Putz, a conta chegou de agora verdade. agora eu tenho certeza e assim, é uma coisa inegável pra mim, pra quem tá ao meu redor, e eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. Quando eu parei de pegar caso novo. Parei Foi de- uma decisão. Foi uma decisão. Eu falei, Agora eu não atendo mais. eu não atendo mais. Eu não atendo mais. E aí eu já tinha aí pouquíssimos casos no consultório, pouquíssimos. E aí você vai entender que fica mais fácil, porque As pessoas te procuravam nessa época? Procura- Continuou tendo sim. demanda e você falava o quê? aí eu já não. Eu vivo na psicologia dos anos 70, né, Alberto? Então eu me divulgo. Isso aqui pra mim é um puto evento. Então eu me divulgo assim. Como Do que eu me boca a sustentei boca, as pessoas na iam clínica até hoje? falando. Pessoas que conhecem meu trabalho, contam pra outras pessoas e elas falam: caramba, eu quero conhecer o Diego. Então eu sobrevivo E assim. aí quando vinha essas novas pessoas, você dizia, olha, não tô mais atendendo, Só não que, tenho horário. só que nessa última fase, antes de descambar de vez, eu já não conseguia mais fazer a parte de gestão do consultório. Porque, Tá. então, assim, o trabalho do psicólogo ele tem 2 aspectos. Tem um aspecto da sessão, do Técnico repertório, ali. e tem a parte que, na minha visão, é a chata, que é tipo recibo, Administrar. divulgar, Sim. que eu acho. Enfim. E aí já nessa hora começou a secar, assim. Começou a secar, porque eu já atendia cada vez menos casos, eu não tava na vida, porque eu tava muito mal. Então toda a energia que eu tinha era dedicada pra cuidar da Luna, que é a minha filha, e pra atender os casos que eu ainda tinha. Remanescentes ali. E aí esses casos, enfim, um cliente teve alta, outro saiu, até que chegou uma hora que eu encerrei o último processo, aí encerrei, e eu falei, eu não tenho condições de atender, eu não tenho. Então encaminhei o último caso, falei, eu não tenho condição de atender. E aí foi um baque, Alberto, porque você sabe que uma das coisas que mais me dá tesão é atender. Assim, tipo, quais são os melhores dias da semana? Pra mim, são os dias que eu atendo, assim. Eu não atendo todos os dias, segunda e terça fica pra fazer esses trabalhos administrativos, enfim, e é quando eu compartilho a guarda da Luna, então ela fica comigo, e aí eu fico em casa com ela, dou atenção pra ela e faço esse tipo de trabalho. Quarta, quinta e sexta são os dias de consultórios, então eu empacoto tudo, inclusive quando você falou de hoje às 19 eu falei que não podia porque eu vou estar atendendo, e então, aí tá tudo concentrado nesses dias. Quais são os melhores dias da minha semana? Quarta, quinta e sexta, porque isso me dá um prazer, assim. Eu adoro limpar a latrina. Sim. Mas aí, quer dizer, aí parou tudo. E aí parou tudo. Até uma das suas principais fontes, né? Eu vou fazer uma leitura logoterapêutica da situação. Manda. Uma adoro. das principais fontes de sentido Sim, na sua vida, sim. que era o seu trabalho. Não só o trabalho em si, por ter um trabalho, mas todo o lado criativo, Sim, a experiência sim. que envolvia esse trabalho, isso também se perde. Então, Né? Também por conta da... Frankl ele diz o seguinte, que o adoecimento, como a depressão, por exemplo, ela é como se ela colocasse um véu boa à metáfora. frente do que existe de saudável na gente. Sim, sim. Então, porque nessa perspectiva, né, nessa visão antropológica da logoterapia, mesmo o indivíduo adoecido, ele é digno. E algo de saudável ainda existe nele. Sempre. Só que a psicopatologia é como se fosse aí uma cortina que eu fecho e que aí a gente não enxerga mais o que tem de saudável. Porque você começa a se sobra, definir né, a partir aquilo... do problema, né? Sim. Você começa a se definir a partir do problema. Tanto a própria pessoa como quem Como olha as de pessoas, fora. sim. Então, e aí quando eu perdi esse último, porque o consultório, mesmo ele sendo caro, ele era o que mais me entregava, né? Era o que mais me dava retorno, assim, de bem-estar mesmo, de sensação. E aí quando tirou isso, putz, aí desabou.
Aí desabou, porque era a última cordinha que segurava, desabou. Entre eu falar, putz, eu preciso ver... Eu conheci outros psicólogos durante esse período, mas enfim, a gente acabou não conseguindo estabelecer bons não, mas processos que fossem eficientes, enfim. Eu tenho uma dificuldade grande de me vincular, assim, de formar conexões de fato íntimas assim, com os meus psicoterapeutas. E entre eu falar, eu preciso ver o Alberto, e chegar na sua frente a primeira vez, não sei se você vai lembrar desse número, mas demorou 7 meses entre eu te mandar a primeira mensagem e o nosso primeiro encontro. Nesses 7 meses eu fui funcional a maior parte deles. Só que quando eu cheguei, depois do nosso primeiro, quando a gente chegou no meu primeiro encontro, eu lembro que eu te encontrei e a primeira coisa que eu falei, Alberto, tá aqui é uma vitória. Lembra disso? Falei, e em várias das sessões, essa era uma das suas falas de abertura. Tipo, porra, chegar até aqui, cara, significa que... Porque eu demorei 7 meses pra falar assim, putz, caiu. Preciso. Tipo, não dá mais, eu não dou conta mais. E sem acompanhamento psiquiátrico. Sem acompanhamento psiquiátrico. Sem acompanhamento psiquiátrico. E aí, quer dizer, sem nenhum acompanhamento, né? Completamente ao Deus dará na vida. De vai aí, se vira. E a gente vai se cobrando isso, de que ficar sob controle do que está acontecendo, e a gente se distrai com tudo que está acontecendo e a gente se perde. A gente se perde, absolutamente. Chegamos Quando eu cheguei aqui, eu tava mal, aqui com você, né? Sim. Tava mal, absolutamente mal. Não tinha nada que sustentasse mais. E aí foi nesse momento onde eu tinha perdido absolutamente todo o meu repertório de autocuidado. Então, chegar à psicoterapia era um movimento claro de estou em busca de novo do autocuidado. E a gente, acho que nesse processo, Diego, foi principalmente nessa primeira fase, um processo muito difícil, porque o seu, vamos dizer, a sua condição emocional, ela não contribuía em nada para que você aderisse ao processo psicoterapêutico. Nada. Né? Então, nem sempre você conseguia vir às sessões ou vir para a sessão completa. Sim. E aquele quadro começou a evoluir ainda mais. Sim. Né, a partir daquele momento, porque como você falou, aquilo ali já foi a gota d'água, e dali para frente a sua situação foi se intensificando. E uma coisa para pensar, outra coisa que é um tanto quanto contrassenso, que as pessoas elas observam esse movimento pô, comecei o meu processo psicoterapêutico, ufa, alívio. Bom, tem alívio no processo psicoterapêutico. Tem. Só que a maior parte do processo terapêutico é você na latrina. Sim. Sim. E aí é você olhando para os seus dejetos. E essa é uma coisa que uma das as pessoas acabam ignorando, é que... Nossa, mas você limpa dejeto o tempo todo. Sim, eu limpo dejeto o tempo todo. E eu tenho os meus dejetos. Esses dejetos aqui são meus. Então, tem a minha latrina que também precisa ser limpa. Sim. Mergulhar nisso, putz, a gente né? O psicólogo se protege, né? Vamos lá, tô com você, vamos lá ver. Só que isso é pesadíssimo. Então, esse movimento, ele é um movimento muito difícil de ser feito, mas quando ele é feito, é você se olhar no espelho. É tipo assim, é chegar e se deparar consigo mesmo. E quando você se depara e fala, caramba, como eu cheguei aqui? Isso é chocante, Alberto. É brutal. Porque você tá na vida, as coisas estão acontecendo e você não se percebe, você não se olha. Aí quando
acontece uma coisa desse tipo e você chega diante do seu espelho e você fala, e agora? Então percebe que tem um impacto inicial muito grande. Então, ao invés de necessariamente esse processo, ele iniciar com um processo de alívio, ele começa com um processo de limpar a ferida, de dor, de olhar para os seus traumas, para as suas dificuldades. Agora, sim, uma das coisas que rapidamente, dentro do processo terapêutico, se tornou pauta, eram inúmeras conversas, infindáveis conversas sobre o sentido da vida. Sim. Não é? Porque você, enquanto um analista do comportamento, acabou se encontrando num processo psicoterapêutico com um logoterapeuta. Não somente um psicólogo comportamental, mas alguém que estava justamente se deparando com um quadro interior cujo um dos principais sintomas é a incapacidade de encontrar um sentido, de ver qualquer significado que seja na vida. Do outro lado da história, tá? Do paciente, como que era vir para a terapia e falar e discutir e ter alguém tentando de alguma forma te incomodar, né, em uma das partes do processo, com discussões sobre o sentido da vida, e ao mesmo tempo não ser tá numa situação onde você não conseguia enxergar nada disso. Primeiro, como eu me vi com você, né? Um psicólogo, logoterapeuta e... Cara, a gente já teve esse papo várias vezes, Alberto. Eu caguei se você é logoterapeuta, assim, eu não dou a mínima pra isso. E eu sempre falo isso pros meus clientes. Você não escolhe psicólogo por abordagem. Por abordagem. Você escolhe ser humano. Sim. Você escolhe ser humano. Por quê? E aí, uma das coisas que eu falei quando a gente começou é... O que é uma relação terapêutica? A relação terapêutica é uma relação de intimidade. Sim. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Para onde vai? Como vai? Isso é seu. Eu não faço ideia de como isso se encaixava na teoria. Sim. Só que, por que eu escolhi você? Por que eu passei por outros psicólogos e não fiquei com eles? Por que eu não consegui dar andamento com... Por que eu escolhi o Alberto? Poderia ter escolhido, sei lá, olha quantos psicólogos eu conheço, olha quantos professores eu tive. Uhum. Por quê? Porque a gente construiu uma relação de intimidade. E é isso que importa. Frase nossa. Houve um vínculo. Frase nossa. Terapeuta precede a abordagem. Sim. Trocando em miúdos cara, o que importa é como você se sente com esse ser humano, né? Mas ainda assim, né, esse é o, vamos dizer, o primordial. Mas a bagagem teórica vem junto desse terapeuta. Sim. E aí? E aí entrava, por exemplo, essas questões. Né? Sim. Acho que parte do... Até aproveitando esse momento aqui para mostrar um pouco do lado técnico do que é a psicoterapia pro pessoal que acompanha a gente. A maior parte do pessoal que acompanha você é psicólogo? São psicólogos ou estudantes. Então, o que acontece? Toda psicoterapia tem lá a sua cosmovisão, a sua antropologia, a sua psicopatologia que a sustentam. E até de uma forma assim, automática a gente leva isso para o nosso trabalho. Sim. Né? E a gente está ali, né? Como que é para alguém passando por uma depressão profunda ser provocado com relação a questões de sentido? Pra mim... Alguém, aquele chato que toda sessão não, mas boa parte das sessões tentava trazer esse assunto à tona. Então, eu acho incrível Era possível falar disso para você, desse lado? Sim. Porque falando do outro lado, né, do terapeuta, de um lado bem técnico, a gente adota qual conduta? Independente de qual seja a reação, o retorno imediato disso. Essa tecla eu tenho que bater nela de vez em quando. Sim. A gente parte de lugares completamente diferentes na vida e a gente se conecta de um jeito
muito O seu único, interesse assim. pela filosofia te aproximava um pouco dessas questões. E eu sempre fui um ser humano extremamente provocador e a provocação é uma coisa que eu gosto, né? E, e você sempre muito otimista, né? Uhum. Sim. Partindo sempre desse lugar, era extremamente... Esse eram momentos de muito prazer pra mim, porque a gente discutia, não era você apresentando Sim. um pressuposto, era discutindo. Então, você falou que a galera que te acompanha é mais técnica, então talvez faça sentido. Então, você parte de uma perspectiva de Kierkegaard, eu parto de uma perspectiva muito mais de Camus. A gente chegou a conversar sobre isso na época. Sim. Inclusive, quando eu vi você falando nos seus vídeos, você falando de Camus, eu falei, meu garoto. Sim. E era... Quando eu falo que a vida é brutal, e aí você tá Camus de que, putz, você vai rolar essa pedra, morra acima, Sim. e você vai chegar lá e tudo que você fez pra subir com ela até aqui foi em vão. Sim. Então, nesse momento de completa desesperança, de completo desamparo, me ver nessa situação de questionando o sentido da vida, e eu chegava pra você e falava, Alberto, a vida não tem sentido. Sim. A vida não tem sentido. Você tá infantilizando a vida, Sim. partindo do pressuposto de que a vida possa ter algum sentido. E por isso o Camille conversa muito comigo, porque ele vai falar, putz, esse vazio existencial aí que você tá sentindo, é ele mesmo. Sim, ele existe. Ele tá lá. Ele é real. Ele é real. Então, você procurar sentido na vida é você olhar para uma fantasia. E aí isso se conecta diretamente com a forma como eu lido com a vida, com as minhas relações, e foi uma coisa que a gente acabou construindo depois. Porque talvez se você permitir, eu vou atropelando, tá? Então vai... Não, pode ir falando. Mas uma coisa que a gente construiu depois é que, putz, se a vida é rolar uma pedra morra acima... E buscar ela lá embaixo. E buscar ela lá embaixo. Rolar pra cima de então, novo. mano, eu quero ficar bom nisso aqui. Sim. E aí, a partir esse vazio, olhar pro vazio e abraçar ele, pra mim foi encontrar um colo quentinho, Sim. Sabe? Pra mim, na minha história, foi isso. Você sabe que eu acho que uma das coisas que as pessoas confundem muito quando a gente está falando de logoterapia e quando eu saio ensinando logoterapia, é que quando o Frankl vai trabalhar a questão do sentido, ele, lógico, né, ele particularmente acreditava que a vida tinha um sentido. Só que a teoria ela não se estrutura ao redor disso necessariamente, mas ela se estrutura ao redor do quê? De que é possível a qualquer pessoa viver a sua vida de tal forma que ela tenha um sentido. Porque o sentido último, e ele tem uma parte que ele vai falar disso, esse sentido último, né, o sentido universal, ou como ele diz ali, o supra-sentido, isso é uma incógnita mesmo. Tanto como a gente poderia ficar discutindo, um dizendo que não, outro dizendo que sim, e argumentos a favor e argumentos contra, mas o fato é o seguinte, a gente vai nascer, viver e morrer, a gente não vai ter certeza. Como o Frankl vai dizer, é uma aposta, a gente escolhe isso. Mas, de uma maneira mais concreta, viver a vida de tal forma que ela seja repleta de sentido, aí é outra história. Sim. Porque aí depende do sentido que eu dou. Né? Os valores que eu vivo, o significado que eu dou. Né? Usando o Camus mais uma vez no exemplo que você deu, ainda que a minha única fonte de sentido seja rolar essa pedra. Então tá bom, eu vou rolar essa pedra bem rolada. Eu vou ficar bom nisso daqui. Eu vou ver em quanto tempo eu consigo e depois... lógico, a gente está falando de uma coisa assim muito hipotética, né? Mas a vida concreta é isso. E é como o Camus vai dizer lá no final, é preciso imaginar um Sísifo feliz. Porque era possível. E a expectativa de viver uma vida com sentido dentro dessa
realidade brutal que a vida te apresenta, ela também nos move, né? E a gente conversou, acho que muito mais para o final do processo terapêutico, sobre a questão de pagar para ver. Sim, Né? sim. Não importa se as coisas estejam ruins, não importa se hoje eu não esteja vendo um sentido nisso ou naquilo, mas eu vou pagar para ver. Eu vou ver até onde isso chega. Eu quero virar a próxima página desse livro. Esse capítulo tá chato, mas eu vou ler ele inteirinho, porque eu quero ver o próximo. Eu quero ver até o final, até a última página. Esse pagar para ver, essa curiosidade, né, esse apetite de vida, ele em si, de uma forma até imperceptível, já é uma fonte de sentido. Completamente, completamente. Porque se você for falar por que você rola pedra, putz, é porque não tem outra opção. Uhum, sim. Você só rola pedra, morra acima e é isso. Você é jogado nessa. Então, adorava as nossas analogias com futebol. Geralmente é raro Sim, eu poder usar elas sim. no consultório, porque os clientes, enfim, não são conectados ao futebol. Mas é você entrar no jogo, é 40 do segundo tempo e tá 5-0 pro adversário. A vida é isso, você nasceu, então, ó. Isso é a vida. Muito prazer, vou te apresentar. Tá 5-0 pro adversário, tem 40 minutos, vai lá e brilha. Uhum. Aí você fica, e aí, o que eu faço, professor? Sim. E a vida é isso. Só que se eu tenho que rolar essa pedra, se essa é a minha pena, que o peso da existência é esse, Peso da existência. então, ok, a pedra é a mesma, o morro é o mesmo, só que as estações do ano são diferentes. Rolar essa pedra no verão, 40 graus, sem vegetação, porque botaram fogo na vegetação, é uma experiência. Você rolar essa pedra numa noite agradável, com a lua cheia, o céu estrelado, você sentindo a brisa, é outra experiência. E a vida vai te dando repertório pra... Você rolou um pouco, calça a pedra, pra você não perder essa viagem, sabe? Sim. Então como que eu posso fazer umas amarrações, ou que hora do dia é melhor pra rolar essa pedra. Sim. Putz, eu cheguei lá, tô perto do topo, eu sei que eu vou chegar no topo e eu vou cair. Então, enquanto eu tô perto do topo, aprecio a vista. Então, esse tipo de repertório, ele traz uma leveza e um contentamento com a vida, que é, Alberto, seus pais são vivos? Sim. É provável que eles morram antes de você. Sim. Falar isso é impactante, assim, tipo, Sim. nossa, como assim, Diego? Você tá querendo que meus pais morram? Não. A gente vive uma realidade na qual, se tudo der certo, se tudo, na melhor das hipóteses, você vai os ser pais morrem antes dos filhos. E aí a gente falou sobre isso algumas vezes, que se tudo der certo na vida, você vai morrer por último, né? Sim. Se tudo der certo, você vai ser o último a morrer. Então, assim, olhar pra isso e ver a graça que a vida proporciona a partir daí, foi o que me libertou, assim, Alberto. Sempre... Agora voltando um pouco, porque a gente já Volta tá falando muito, que de já estamos no final da e a gente história. já tá falando de redenção redenção, aqui, né? Não é de superação. Mas nessa jornada sua com a depressão, ela foi te empurrando assim para um lugar cada vez pior. Sim, sim. E a gente está falando aqui, né, durante essa semana sobre esse mês todo a questão da prevenção ao suicídio. Sim. E você de repente se viu olhando para o abismo. Sim. E o abismo te chamando. Porque além de tudo eu sou um sobrevivente, né? Não falamos disso ainda, mas... Comenta um pouco sobre isso, Diego. Conta um pouco dessa sua experiência. Nossa, a gente pulou tudo, né? Não tem problema, a gente só mudou a ordem, mas tá maravilhoso. Você estava incomodado com o caderno, a gente já rasgou a página. Falei, aqui. não precisava nem dele. Vamos lá. E olhar durante esse processo, e aí você vai ter uma perspectiva muito interessante sobre isso, eu comecei a melhorar. As coisas começaram a se encaixar. Até que um dia eu desisti de viver.
Ué, mas como assim? Não estava melhorando? Pergunta, você que acompanhou de perto. O episódio da tentativa de suicídio foi no pior momento da depressão? Não foi. Não foi. Não foi. E isso as pessoas têm Foi dificuldade. numa retomada já. Isso as pessoas O têm uma pior dificuldade. momento já tinha ficado Já tinha pra ficado trás. para trás. Já tinha ficado para trás. E isso as pessoas têm dificuldade de entender. E depois, para explicar isso, de tipo, olha, eu tô no momento de retomada. Não, Diego, você desistiu de viver ontem. Sim, eu desisti de viver ontem, mas Foi um acidente de percurso. no momento de retomada. E isso é extremamente comum nesse tipo de quadro, porque, vamos lá, sua audiência realmente a maior parte é psicólogo, né? Sim, sim, Então, e pessoas interessadas sabe, em psicologia, não então, tem problema nenhum a gente ficar um pouco nesse nesse campo. aspecto. Mas beleza. Então, as pessoas costumam atribuir a tentativa de suicídio sempre ao pior momento. E o mais comum é que no pior momento as pessoas não tenham condições nem de atentar contra a própria vida. Nem Nem energia para energia. isso, vontade o suficiente. Vontade até tem, mas entre Mas não que leve a uma ação. desejo, porque, e aí vamos falar do quadro de forma um pouco mais técnica. Quer dizer, tentar não ser técnico, né? Esse é o objetivo. Vai atender deprimido? Ideação suicida é tipo, faz parte, é um dos critérios Sim, para um dos você. critérios. Então, Não deve nos assustar. Então, assim. Embora não deva ser também menosprezado, De por forma mais que alguma. seja parte do quadro. Mas tá ali, é o que constrói esse. Então, isso é um outro tabu que a gente aborda muito pouco, de que é uma afronta pensar em desistir de viver. A gente coloca nesse lugar. Só que no consultório, independente se você está atendendo pessoas deprimidas ou não, em algum momento da vida é extremamente comum que as pessoas falem, putz. Eu estava no 5º ano da faculdade, da graduação em psicologia, e fazia um estágio em clínica fenomenológica, lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na época, o meu supervisor era o professor Nicolau, se eu não me engano. E em uma dada ocasião, né, nós, os colegas ali, trazíamos, né, como toda a supervisão, a gente trazia para o professor as dificuldades, as coisas que os pacientes tinham dito e tal. E em um certo momento, naquela conversa que tem ali na sala antes do professor chegar, nós demonstramos um certo incômodo. Com o quê? Entre nós mesmos, porque a gente falava assim, puxa, tudo que a gente traz, tudo que a gente fala, ele acha que é normal. Alguém fala do paciente que relata um abuso, ele diz que não, mas isso, não sei o que, e dá uma explicação. Alguém fala de ideação suicida, e a gente falou isso para ele. E ele falou assim, a gente falou, professor, mas tudo que a gente traz aqui você encara com normalidade, a gente está falando de cenários assim tão difíceis, né, de coisas... Só as atrocidades. E ali ele deu, acho que uma das maiores lições de clínica que eu tive na minha formação. Quando ele falou pra gente assim, ele falou, olha, eu sou o supervisor de vocês são os psicólogos das pessoas. As coisas que vocês estão trazendo aqui, elas refletem a realidade. Sim. Da vida das pessoas. As pessoas procuram vocês por causa dessas coisas. Sim. Então, se nós nos assustarmos com isso, nós não estamos em condições, se nós não encararmos isso como normal, entre aspas, no que diz respeito a condições da existência humana, ser humano significa passar por esse tipo de experiência, então nós também não estaremos em condições de ajudar. É mais ou menos... igual falar de um médico que não pode ver sangue. Sim. Parece uma coisa absurda. Porque ver sangue vai se tornar rotina. Né? Um cirurgião que não pode ver sangue. Não existe isso. Um psicólogo, então, ele tem que encarar isso com naturalidade, como algo normal da existência humana, mas, obviamente, sem menosprezar a importância dessas coisas. Não sei se naturalidade e normal sejam as melhores palavras, né? Mas é difícil até encontrar termo, mas olhar para esse contexto e entender que ele faz parte. O vazio existencial, por exemplo, o Frankl vai dizer, o vazio existencial ele é uma condição humana. Sim.
Uma condição humana. Ele não é um problema, entre aspas. Enquanto humanos, vamos nos deparar com ele em maior ou menor intensidade. Então a pergunta é, tipo, quem desiste de viver? Gente, se você é gente, e aí eu sempre, enfim, sempre faço esse tipo de piada com os meus clientes, que ainda se coloca o processo de psicoterapia como uma coisa para pessoas absolutamente descompensadas. E aí eu fico olhando hoje, depois de ter vivenciado tudo isso, eu fico olhando que, tipo, Alberto, você já surtou? Você? Já surtou? Acho que sim. Na minha leitura já tive meus surtos e mini-surtos, com certeza. Então, você já alucinou? Que eu me lembre, não. A alucinação já é uma experiência que eu não me lembro. Então, mas aí vamos lá. Eu nunca tive uma alucinação. Ainda. Sim. Ainda. Sim. Eu nunca corri pelado na rua. Ainda. Calma, a vida é longa. A vida é longa e imprevisível. Isso significa que todo mundo uma hora surta? Putz, aí a gente vai precisar definir surto e não vamos necessariamente nessa, mas você olhar, e isso é uma das maiores brigas que a gente vai ter no consultório, que as pessoas esperam que a vida não seja transitória. Então as pessoas chegam, vai te encontrar e fala de um monte de coisas que ela é. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou desse jeito. E a vida não permite que você seja nada. A vida permite que você esteja em vários lugares, ocupe diferentes papéis. Então, é você cobrar que daqui até o final da sua vida você não alucine, é loucura, é a insanidade. Foge ao seu controle. Então, dizer que você vai se manter compensado, organizado até o final da sua vida, é você, de novo, infantilizar a vida, porque todos nós estamos expostos a esse tipo de situação. Agora, quem está assistindo a gente aqui, Diego, lógico, né? Ver a gente Verdade, tem gente assistindo, né? Desse jeito, assim, mais descontraídos e até dando risada de certas coisas. E talvez não seja capaz de se conectar com o que foi, de fato, esse momento, né? Então, eu vou falar aqui na condição de psicólogo. Sim. Essa hora que eu choro. E né? a gente, acho que um psicólogo, quando ele tem sob seus cuidados um paciente que começa a apresentar ideação suicida, que chega a ter tentativa né, de tirar a própria vida, lógico que isso desperta uma preocupação na gente. Enorme. E de maneira muito prática, o que eu, por exemplo, fiz para lidar com isso, e que eu coloco aqui como uma sugestão que eu compartilho com os colegas. Eu acho que, antes de qualquer outra coisa, a gente não pode nunca perder a esperança e a certeza de que aquele quadro pode ser revertido. Porque assim como é humano o vazio existencial, assim como é humano a depressão, a ideação suicida, é humano a superação. Esse é um ponto. E eu sempre me apeguei muito a isso. Em acreditar mesmo. Sem processo, evidência. Não precisava de evidência nenhuma. A evidência é a natureza humana. As possibilidades da natureza humana. Segundo, acho que nesse momento se intensificou muito, e para mim era muito importante, o acompanhamento da rede de apoio. Sim. Então esse é um momento onde eu tinha contato com a sua mãe, esse é um momento onde eu tinha contato constante com o Maurício, que era o psiquiatra que acompanhava. E que tanto eu quanto o Maurício nos colocamos à disposição. A gente... a ideia de, olha, a hora da consulta é essa, isso se diluiu. Sim. Né? A hora da consulta é quando você precisar, me manda uma mensagem. E tanto eu quanto ele. E a sua mãe acompanhando em paralelo. Então, não existe atenção eficiente, e não que isso garanta eficiência, mas isso é necessário, sem rede de apoio.
E pra gente chegar nisso, só pra terminar, pra fechar o raciocínio sobre o quadro depressivo e quais são esses gatilhos, né? Sim. Para as pessoas entenderem. Porque tem gente assistindo, esqueço desse detalhe. Porque quando você chegou nesse último estágio, então a depressão se arrasta, você fica funcional por muito tempo, até que chega uma hora que você chegou no último estágio, que é o estágio do... Cara, sair da cama tá difícil. Sair da cama é uma luta. Então eu não tenho prazer em absolutamente nada, eu não tenho vontade, desejo de fazer absolutamente nada. E aí, quando você tá nesse momento, você tem muita ideação suicida. Muita. Só que, para atentar contra a própria vida, você precisa de energia, você precisa de estrutura. E aí, sua vida tá muito mal. Pensa num gráfico. Eu deveria fazer esse gráfico. Depois eu vou fazer esse gráfico e colocar na internet. Mas sua vida tá ruim. Aí você começa a se cuidar. Aí sua vida vai melhorando. Melhor não significa bem. Então, sua vida tá lá, vai numa métrica, sua satisfação com a vida tá em 2, se for para 2,5, ela melhorou. Isso é satisfatório o suficiente? Longe disso. Sim. E aí, quando você falou, o pior momento já tinha ficado para trás, e, nossa, ele tinha ficado para trás de verdade, assim, eu tava super confiante de que, não, esse é o caminho. Porque as pessoas se apegam naquilo que elas conhecem ou naquilo que elas acreditam, né? Então, para minha mãe, por exemplo, minha mãe super religiosa, para ela se apegava na crença dela, na fé. E no que eu me apegava? Poxa, eu vi pessoas entrando nesse lugar, eu vi pessoas saindo. Eu ajudei pessoas a sair desse lugar. Qual o caminho que eu conheço que tira pessoas desse lugar? Acompanhamento psicoterapêutico, acompanhamento psiquiátrico. Então, assim, Alberto, eu me joguei nessa. Eu me joguei, absolutamente, assim. A minha prioridade era isso. Então, a medicação era religiosa, batia cartão, as sessões de psicoterapia... A pouca energia que você tinha era direcionada assim, para isso. Entre escovar os dentes e tomar o remédio. Tomo o remédio hoje. Entre levantar da cama e tomar o remédio. Tomo o remédio. Aí, e aos poucos isso foi... Aí eu levantei da cama, comecei aí nessa metáfora de perdido em casa, na caverna, sei lá, um dia abri a janela, ok. E você fala, caramba, olha, tô voltando. E aí nesse momento de retomada, chega uma hora que antes você tinha 1 de satisfação e 0 de energia. Aí chega um momento que você tem 3,5 de energia e 2,5 de satisfação. Chega um momento que você tem 4 de energia e 3 de satisfação. E aí é justamente... Tem um momento muito delicado no processo de retomada do deprimido, que é quando ele tá bem o suficiente para conseguir realizar e quando ele não tá bem o suficiente para observar a satisfação na vida. Sim. E é justamente quando isso se encontra... As duas vertentes aí se encontram que você tem esse tipo de episódio. Então, a ideação suicida, ela acompanhou todo o processo. Sim. Só que nunca teve planejamento. Então, eu nunca tive esse gatilho de... Eu sempre muito atento, né? Sempre, me observar, me descrever, entender o que está acontecendo aqui dentro. E nunca teve planejamento de... né? Como que eu faria? Nunca teve. Até que um dia teve. E aí eu anotei, falei, eu preciso levar isso para terapia. Sim. E antes... Porque é uma das coisas que em terapia, quando a gente ouve o sempre paciente falar sim. de ideação suicida, a gente investiga. Sim. Né? Mas tem planejamento? Esse é o principal gatilho, se não né? tem, a gente fica um pouco mais tranquilo enquanto terapeuta. O sinal de alerta para o psicoterapeuta é o planejamento, né? É quando o paciente começa a falar, não, porque eu vou fazer desse jeito, daquele outro jeito, eu já pensei nisso, eu vou solucionar isso assim. Aí a gente está falando de um cenário mais... Aí crítico, já é um cenário crítico. Aí, então, ideação suicida, você sempre tem aquilo lá no horizonte, você trabalha, você entende...
Só que a partir do momento que você tem planejamento, aí isso se torna aí a prioridade zero, né? Então é para isso que a gente vai olhar e entender esse contexto. E aí eu anotei, falei, putz, pensei, ó, preciso lá nas minhas coisas que eu preciso levar para terapia, só que não deu tempo. Isso foi entre uma sessão e outra. Sim. Então eu planejei num dia, 2 dias depois eu estava executando. E eu dei sorte, né? Eu realmente dei sorte, porque aqui eu acho que não sei se... não é adequado falar sobre como, porque, enfim, Sim. Isso acaba instrumentalizando, mas o meu comportamento foi um comportamento, assim, que tinha todas as condições para ser fatal. Sim. Todas. E outra coisa que também foi rara no meu quadro, porque geralmente é ruim essa palavra, mas é comum acontecer uma progressão, né? Então eu vou me expondo a comportamentos de risco até que eu tomo uma atitude drástica Sim. contra mim mesmo. E no meu quadro não. No meu quadro eu planejei um dia, 3 dias depois eu estava executando, e eu estava executando de forma letal. Sim. E aí eu dei sorte. O nome... Aí as pessoas... Minha mãe acha que... Minha mãe vai falar, foi Jesus, Diego. Sua mãe vai dizer assim, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. mas, mas aí a gente entra, acho que no imponderável, e que de fato, né, Sim. É difícil a gente afirmar qualquer coisa. Mas o fato é que tinha tudo para ter acontecido e não aconteceu. E aí, só para dar pano de fundo, então, na época, o meu casamento já estava, enfim, já estava se dissolvendo. Esse era uma das questões que impactavam diretamente o meu quadro, a minha situação. Então, lidar com o fracasso sempre foi uma questão delicada para mim. Putz, o divórcio é um senhor dos fracassos, né? E tinha um monte de coisa de uma vez, só que... E aí o detalhe, olha o quanto eu já estava com condições de executar, né? Então eu planejei num dia, 3 dias depois eu estava executando. Então, olha, eu fiquei funcional muito mais rápido do que eu encontrei satisfação. E aí essa discrepância chegou um dia, e eu lembro, Alberto, da sensação, assim, de eu me ver e falar, cara, eu não quero acordar amanhã. E... Nossa, delicadíssimo isso, né? Estar diante dessa situação, o que faz alguém... Porque a sensação que eu tenho é que eu desisti, sabe? Tipo, tô rolando essa pedra. Cara, eu não quero mais rolar a pedra. Por que eu vou rolar essa pedra amanhã? E a sensação foi essa, eu desisti. E eu fui socorrido, eu dei sorte, eu fui socorrido na época, a minha ex-esposa ainda morava comigo, a gente já estava no processo de separação, mas a gente ainda dividiu o mesmo espaço. Ela acionou meus pais, eles me socorreram, e aí eu já acordei na UTI. E eu perguntei se você já tinha tido alucinação. Alucinação nunca tive, mas esse foi o dia que eu delirei. Porque, enfim, na UTI eles ministram alguns medicamentos e tal, e eu acordei delirando. E foi brutal, Alberto. Foi brutal. Porque ali, no meio dos delírios, só pra galera entender, ajuda. A alucinação é... A alucinação é ver alguma coisa que não tá lá. Entendi onde você tá querendo chegar, assim. Sim. Delirar contextualizando aí tecnicamente. Delirar é você ouvir coisas que não estão sendo ditas, ou ter sensações de... Tem uma diferença aí. Então, eu tive delírios auditivos e eu ouvi a minha família na UTI. E isso era dilacerador, Alberto, dilacerador, assim. E aí tem um nome chique, né, nome chique não, um nome que os médicos tratam na UTI, esse tipo de situação. E aí
eu via a movimentação na UTI, as outras pessoas, e eu chorei do momento que eu acordei. Eu chorei por horas, Alberto. Por horas. E aí tá diante dessa situação é delicada porque tem uma série de contextos. O primeiro é fracassei de novo. Isso é muito comum. Nem pra desistir eu presto. E o segundo é diante do espelho olhar como eu cheguei até aqui. Como? Putz, eu tava melhorando. O pior momento já tinha ficado pra trás. E tá diante. Essa é a maior marca da minha história, assim. É a maior ferida, sem dúvida. Porque é você se violentar. A vida é violenta com a gente, mas quando você desiste de você mesmo, é você se machucando. E isso tem um peso e um significado muito grande. Agora, acho que uma coisa que vai na direção do que você está falando é que o trabalho psicoterapêutico no retorno, né, dessa situação, ele foi muito mais leve do que era antes. Completamente. É um tanto quanto irônico inclusive. Sim. Né? A gente tenderia a pensar, não, o indivíduo passou por isso, olha, ali que a terapia deve ter sido difícil, mas não. Né? E houve, acho que aí, uma ascensão muito grande no pós, em termos de uma retomada, né? Em termos de um verdadeiro apetite de viver. E o que Frankl vai dizer assim, é o dizer sim à vida. É que no meu contexto, e aí cada história, a minha história só serve pra mim, mas cada história, cada quadro vai ter suas características e a gente precisa adequar, né? O trabalho do psicólogo, ele é artesanal, né? Nesse sentido, sempre artesanal. E um analista do comportamento falando que o trabalho do psicólogo é artesanal. Hoje é dia de quebrar estereótipo, Alberto. E coincidiram algumas coisas e depois da tentativa de suicídio e de eu ter sobrevivido, a sensação é, putz, esse é um bom fracasso. E como o meu primeiro movimento foi um movimento muito intenso, foi um movimento para ser letal, acordar parecia um bônus, sabe? Parecia tipo, putz, ganhei uma sobrevida, sabe? Na metáfora do futebol tá 3-2, com 3-3 você se classifica e o juiz dá 8 minutos de acréscimo. Você fala, opa, tô no jogo. E foi essa sensação, foi de ainda tô no jogo. Agora, assim, acho que um ponto que eu acho importante, a gente já está caminhando aqui pro final da nossa conversa. Então tá bom. Sim, mas tem acho que mais um aspecto que eu quero explorar, assim, que é o seguinte. Dentro desse contexto, você mesmo trouxe uma preocupação para a terapia e se estruturou ali eu diria mais até como um psicólogo, um paciente psicólogo do que um paciente propriamente dito. Sempre tem essa característica. Né? E trouxe, né? Falou assim, Alberto, olha, eu estou identificando cada vez mais os meus gatilhos. Sim. Eu quero fazer um plano de ação. Sim. Né? Um plano de resgate. E aí você trouxe um dia ali no papel, né? Escreveu ali, e depois eu até te falei, isso é muito legal, Diego, isso que você está trazendo, né? Inclusive, é algo que agora eu vou incorporar, que eu acho que vale ser feito com... Faço com todos os meus qualquer pessoa que passe por isso. E acho legal a gente compartilhar um pouco isso com o pessoal. Eu vou explicar aqui sucintamente, mas depois você dá detalhes. Mas você que é psicólogo, né? Ou mesmo você que está passando por uma situação dessa e ainda não está em terapia e nada, coloca no papel quais são os gatilhos, quais são os indícios, categoriza e fala assim, olha, quando eu começo a sentir tal coisa, eu tenho que ficar esperto. Tenho que ficar esperta, porque isso já é um sinal. Quando acontece tal e tal coisa, isso é porque o meu quadro se intensificou, eu já estou ali num risco moderado. E se acontecer tal e tal coisa, alguém me ajuda, eu assim, peço
para ficarem do meu lado, porque eu percebo que é o indício que eu estou na situação mais crítica. Explica um pouco mais para o pessoal dessa ferramenta, vamos dizer assim, que você criou ali, improvisou ali. Isso é uma técnica utilizada em larga escala. Vai dar... Olhar... Quando a gente se vê, depois que tudo acontece, você se sente absolutamente desamparado, né? E o primeiro fator que foi determinante depois disso, para a gente poder falar do plano de emergência, é que um dos grandes fatores que tornava o meu ambiente um ambiente adoecedor, ele se encerrou. Então, e aí por uma série de contextos, e a gente acaba mantendo um ambiente adoecido à nossa volta e o custo disso é alto. Então, a partir desse momento onde eu senti que eu tinha um bônus, de que, caramba, eu tô no jogo, de que ainda tem muita coisa que eu quero ver, ainda tem muita coisa que eu quero fazer e dei sorte. Essa vontade de ver foi muito grande. Então, e quando aí relações que não contribuíam para a melhora, eu fui reciclando, eu fui falando, nessa nova vida, o que eu vou fazer com ela? Como que eu quero construir? E aí, depois, logo em seguida, eu tive outro episódio muito marcante, enfim, outro dia a gente fala sobre isso, muito duro, e que também é uma outra grande marca que eu vou carregar pro resto da vida, mas depois disso, eu falei, cara, o fundo do poço eu conheço, o pior momento já ficou para trás. E aí foi quando eu comecei a procurar absolutamente estratégias que me tirassem dessa. E eu não só queria sair dessa, mas eu queria solidificar esses passos para que, quando eu caia aqui. Sim. A gente não como alguém inocente ao ponto de falar, não, agora já foi, tô grandão, comigo nunca mais. Não. Então porque a vida vai derrubar. E aí os meus passos sempre foram assim, eu quero avançar a ponto de solidificar. Então, os primeiros passos, mais do que avançar, era importante solidificar onde eu estava. E aí foi nesse momento que entrou o plano de emergência, que foi com o meu poder com a minha capacidade de discriminar o que estava acontecendo comigo, os meus comportamentos e o ambiente à minha volta, eu comecei a entender quais eram esses gatilhos. Isso o psicólogo faz com o cliente, né? Sim. Então, mas não necessariamente de uma forma, acho que sistemática. Sim. Acho que essa sistematização vem do seu próprio repertório, sim, técnico, sim. Vamos dizer assim. E aí de começar a identificar. Então, quando percebi esse pensamento, então, exemplo, eu falei que foi difícil escovar os dentes, chegou uma época que era difícil escovar os dentes. No meu primeiro plano de emergência tinha, se eu fiquei 24 horas sem escovar os dentes, isso é um sinal de alerta. Já tenho que ficar atento. Isso já é uma coisa. Então, no primeiro plano tinha, se eu fiquei o dia todo trancado em casa, sem abrir as janelas, isso é um sinal de emergência, então isso é um sinal de alerta, então eu preciso ficar atento. E eu fui construindo esse repertório de identificar as coisas que estavam acontecendo comigo, para que eu não pudesse ser pego de surpresa de novo, porque esses sinais eles vão se acumulando. Então, eu passei a ficar trancado dentro de casa, aí depois eu parei de escovar os dentes, aí depois eu parei de encontrar as pessoas, aí, enfim, isso vai se acumulando. E aí eu falei, em vez de eu deixar isso se acumular, assim que essas coisas começarem a aparecer, o que eu faço que me tirar dessa? E aí foi o segundo passo, começar a identificar as coisas que eu faço que me ajudam, que contribuem. Sim. Então, eu lembro no primeiro plano tinha tomar um super banho, me arrumar e limpar a minha casa.
Nossa, isso fazia uma diferença, assim. Aí eram os gatilhos pro outro lado. Sim. Né? Os gatilhos pró-vida, vamos dizer assim. Exato. Então, tipo, tem os sinais de alerta. Opa, diante desses sinais de alerta, o que eu faço? Que comportamento eu tenho no meu repertório que equilibram e que fazem com que esses sinais de alerta sejam amenizados? Então, pensar que a vida, que a existência, pensar que a vida não tem sentido e que não faz absolutamente nenhum sentido se manter vivo. Era um sinal de alerta. Então, e aí no meu plano inicial de emergência tinha ouvir a música que eu gosto, comer a comida que eu gosto, cozinhar. Então, que chupetas eu posso colocar na minha vida para segurar esse freio? E a partir daí isso vai evoluindo. Hoje o meu sinal de alerta não é mais ficar sem escovar os dentes. Então, hoje... É sempre algo dinâmico, sim, né? Porque a vida é dinâmica. Na medida que a gente vai também ocupando outros lugares. E pode ser que um dia volte a ser de novo escovar os dentes. E isso... E um marcador muito importante, isso eu acho que é importante ser dito, Alberto. Um marcador muito importante de que o quadro depressivo ele se intensificou de uma maneira muito significativa é a perda do autocuidado com a higiene. Assim, isso é umas coisas mais comuns. Eu tive uma cliente, foi essa semana passada. Ela falou, Diego, eu fui passar batom e meu batom estava vencido há 15 anos. Percebe? Por 15 anos ficou um batom na gaveta dela vencido. E ela ficou tanto tempo sem se ver, sem se olhar no espelho para passar o batom que ela tinha. Não é que ela tinha centenas de batons, ela tinha 2 batons. E, assim, a partir do momento que você perde esse tipo de repertório de autocuidado, significa que descambou. Passada a situação mais crítica, né, e voltando a se estruturar, no momento em que, usando a comparação que você fez, a energia e a vontade de viver começam a ficar um pouco mais equilibradas nesse gráfico. Como as coisas se desenrolaram no depois? O passo mais importante, eu acho, que foi voltar a atender. E foi a última coisa que eu fiz, né? Você lembra do... Eu fui... Enfim, tinha professores, colegas, supervisores que diziam, Diego, você já pode voltar a atender. Mas isso eu... aí até uma questão particular minha, de se essa régua não tivesse lá em cima para eu me sentir seguro o suficiente, uma exigência muito grande. Então, voltar a atender foi um marco, assim, foi um marco de putz, tô bem. E aí voltar a atender me deu acesso a um dos reforçadores mais potentes que eu tenho na vida, né? Que é a satisfação de me conectar intimamente com as pessoas, de contribuir com elas. E eu me divirto limpando latrina, Alberto. Nossa, eu me divirto. Você sabe que quando a gente fala assim da depressão, Frankl, ele coloca as coisas, acho que isso muito o olhar até de psiquiatra dele, mais do que de psicoterapeuta. E ele traz ali uma informação no livro Teoria e Terapia das Neuroses que é uma constatação de que o indivíduo, quando ele está num quadro depressivo, ou se recuperando, ou entrando nele, independente disso, ele não está no funcionamento dele, ele não está no 100%. Não. Só que as cobranças da vida normalmente vêm no 100%. Elas estão à tona, né? E que a falta de equilíbrio entre essas duas coisas gera um fator que potencializa a depressão, que é a autorrecriminação. Sim. Essa autocobrança, culpa e por aí vai. Tanto é que o retorno, e acho que a gente trabalhou um pouco disso no seu processo, né? E por muitas vezes eu me peguei falando para você dessa forma, que era assim, faça alguma coisa. Qualquer coisa serve. O quê? Qualquer coisa. Mas não quero voltar a atender e tal. Qualquer coisa. Você começou fazendo qualquer coisa, o seu qualquer coisa foi, eu vou arrumar minha casa. Sim. Serviços físicos. Manuais. Né? Pintar parede,
fazer um armário, e você se desafiou ali fazendo coisas, mas aquilo, acho que aquela energia que começou a surgir, ela, ao ser direcionada para isso, começou também a produzir um outro efeito de satisfação de viver e de realização pessoal. Sim. E até de autoconfiança. E quando você voltou aos atendimentos, da mesma forma, né? Ah, eu vou atender quantas pessoas? Uma? Vamos começar por aí. Quantas você acha que dá conta? Nenhuma, mas então faça uma só. Vamos testar. Que acho que essa é uma das estratégias importantes quando a gente está falando de depressão e a gente está falando de voltar às atividades, que é também as pessoas ao redor, no caso você era autônomo, né? Então não tinha tanto essa cobrança, mas mesmo no ambiente de trabalho e tal, entender que o retorno é gradual. Sim. Uma coisa que eu gosto muito de falar em situações desse tipo, e também repetir várias vezes para você, que é: quanto tempo demorou para esse quadro se instaurar? Uma vida, né? Porque é então que ele precisa ser revertido da noite para o dia. E acho que encarar as coisas assim ajuda a combater esses sentimentos de culpa, de autorrecriminação. E você começou com um e a coisa foi evoluindo, né? Sim. E aí tem uma série de aspectos que construíram esse momento de melhora. E o principal deles foi a estabilidade, né? Então, a estabilidade do quadro, então, conseguir encontrar uma medicação... Manutenção da medicação. Encontrar uma medicação que encaixasse, que fizesse sentido. Numa dosagem adequada. Uma dosagem adequada. Esse é um processo super delicado. É importante falar isso para as pessoas, Diego, porque é a mesma coisa. A medicação psiquiátrica, ela é quase que uma alquimia, eu gosto de dizer, porque a pessoa fica ali, né? Ela tenta, ela combina uma coisa com a outra, ela vê como reage de uma forma em cada pessoa. Então, isso exige uma certa paciência do paciente, né? Sendo redundante aqui. E é difícil ter essa paciência porque você tá... E nesse momento, você tá num momento de muita vulnerabilidade, né? Então, todas essas mudanças, elas balançam demais, assim. Balançam demais. Você troca de uma medicação para outra, assim, quem é esse ser humano que tá aqui comigo? Porque é muito diferente. E encontrar esse momento de estabilidade e a vida ela, enfim, ela se impõe diante da gente. Então, de forma positiva, de forma negativa e também de forma positiva, porque junto com esse processo eu comecei a me conectar com pessoas que contribuíam mais, que trocavam mais, relações que eram mais saudáveis, e tudo isso vai estabelecendo. E a estabilidade de um quadro depressivo, ela é composta por diversos apoios, né? Então quanto mais você vai apoiando esse quadro, mais sustentado ele fica. E aí, voltar a atender foi o ápice para mim, né? Que foi eu me olhar e falar: caramba, voltei pra vida de verdade. E eu fiquei alguns meses, né, sem atender. Sem atender. E quando eu voltei, a sensação era, tipo, sei lá, alguém que gosta muito de andar de bicicleta e ficou muito tempo sem andar de bicicleta, sabe? Então, eu lembro de descrever isso pra você, de falar: nossa, como eu me encaixo bem aqui. E só foi possível me encaixar bem porque teve toda essa história, todo esse processo de retomada. E tô com a sensação de que a gente não tá falando de umas coisas importantes, mas tá tudo bem. Por exemplo? Tem algumas que são importantes para construir isso. Porque voltar a atender era sempre uma questão de, putz, será que eu vou dar conta de voltar a esse lugar? E como que eu vou significar? E era uma insegurança muito grande de, e se eu voltar a atender e não dar conta? E a gente cobrar esse tipo de
de previsibilidade da vida é de novo infantilizar. Sim, mesmo porque independente do nosso estado, o psicólogo vai haver situações que ele não vai dar conta. Sim. Que ele vai ter que encaminhar, que ele não é capaz, por N razões. E na vida a gente não dá conta, Alberto. De tudo. De tudo. Aliás, a gente dá conta de algumas coisas e de outras não. Então, assim, esperar que a gente dê conta de tudo é fantasiar de novo a respeito de um monte de coisa que a gente não controla. Mas acho que um ponto importante, que ele está nas entrelinhas do que a gente está falando, é que assim como a depressão ela se instaura através de um cenário multifatorial, ela também sai. Sim, o que perfeito. você está dizendo aqui é isso. Perfeito. Que a saída da depressão, ela também não é por causa da terapia, por causa do médico, também é multifatorial. Então, na minha história foi um novo contexto, sair de um ambiente adoecedor. Mudanças na vida, decisões que você tomou rede de apoio. Uma outra coisa que é importante, porque falando dessa forma, parece que você tem que esperar que o deprimido tome uma decisão assertiva. Sim. E o meu quadro ele não é parâmetro porque sou eu. E até mesmo porque uma das características da depressão é inibir isso daí na pessoa. E eu acho que isso é um fator relevante que a gente não comentou, que esperar que um deprimido ele tome uma decisão assertiva sobre a vida dele, do tipo, vou me cuidar, vou procurar ajuda, é esperar uma coisa que é muito improvável, apostar contra a banca. Sim. Acho que essa é uma boa metáfora. É você estar apostando contra a casa, você esperar que, sei lá, o seu irmão tá muito mal, você esperar que o seu irmão... Porque aí, emocionalmente, rola também a lei da inércia. Quando você tá mal, a tendência é que você continue mal. Sim. Quando você tá bem, a tendência é que você continue bem, porque você acaba criando ali contingências que fazem a manutenção desse comportamento. Então, você tá deprimido, você esperar um dia gigantesco, tipo, não é hoje é o meu ponto de virada. Não tem esse ponto de virada. Não tem um dia que ele é diferente, uma palavra que você ouve. Uma cura que apareça ali. Nossa, sabe, esse encaixe, essa coisa meio mágica. Não tem, Alberto. Você esperar isso e se acontece é uma coisa fora da curva. É a exceção. É a exceção. É a exceção da exceção. No geral, então, não é assim. Porque quando você tá nesse lugar... Porque é muito diferente. Um deprimido funcional aí, que apresenta alguns comportamentos, que tem um quadro mais leve, e de alguém que já tá nesse estágio. E quando você tá nesse estágio, é você, na metáfora da minha cliente, é você embaixo da cama. Como que você sai debaixo da cama? Eu conversei com ela. Na metáfora, como que sai debaixo da cama? Você levanta ou você se arrasta? Sim, e muitas vezes com alguém te puxando. É isso, Alberto. E enquanto a gente olhar para as pessoas que estão mal, esperando que elas magicamente tomem grandes decisões na vida delas em direção ao autocuidado, não vai rolar. Como é, depois de tudo isso, dizer sim à vida? Delícia, né? A vida é boa. Delícia, a vida é boa. Eu quero finalizar minha parte aqui contando uma pequena história. Acho que foi em junho desse ano, teve a final do Campeonato Paulista de Futebol, né? Várias vezes, né? Uma coisa nada a ver, abrindo um pequeno parênteses bem técnica, assim. Acho que na terapia a gente sempre se vale do repertório dos nossos pacientes, né? Para entender a vida deles. E se eventualmente tem pontos em comum, melhor ainda, a gente vai usar essas coisas para conversar. E como o Diego já falou aqui, de vez em quando a gente se pegava falando de futebol, tanto dos times que a gente torce, quanto de outros, de jogadores, enfim. Era uma linguagem muito, muito frutífera para a gente falar da vida e de várias outras metáforas coisas. E reflexões a partir disso. E o que aconteceu, né? Houve a final do Campeonato Paulista de Futebol. São Paulo e Palmeiras. O Diego é São Paulino, eu sou palmeirense, para quem não sabe. E naquela ocasião, Diego, o Palmeiras perdeu. Mas eu não consegui nem ficar chateado. Que você falou, nossa, o Diego merece. Sabe, mais ou menos isso. Eu pensei o seguinte,
Que bom que o Diego viveu o suficiente tá vivo para ver isso. Pra ver o São Paulo campeão de novo. Bom que o Diego viu, porque essa era uma das coisas que a gente considerava muito improvável, né? Sim. Para alguém como o Diego com seus 28 anos, né, que cresceu vendo São Paulo ganhar tudo, era difícil aceitar, né? Mas nem o São Paulo tá me dando São alegria. Paulo me ajuda, velho. E aí, de repente, né? E eu pensei naquele momento, né? Eu falei, isso é a vida. Isso é a vida. Isso é a vida. Até aquilo que a gente não está esperando muitas vezes acontece. Até o time que não ganha nunca mais, de repente vai lá e ganha de um dos maiores rivais. Até quando a gente desiste da vida, outras oportunidades se apresentam e outras coisas também difíceis também vão continuar acontecendo. Mas no final das contas é essa escolha, né? É de uma atitude afirmativa. É uma vontade de ver no que vai dar. Porque no final das contas é isso que a gente tem. E me impressiona, Alberto, me impressiona. Porque depois de tudo isso, o meu lema foi estabilidade, eu quero paz e tranquilidade na minha vida. Eu quero, se não traz paz e não traz tranquilidade, eu não quero na minha vida. Inclusive, pensei em me divorciar do São Paulo várias vezes, porque o São Paulo tira a minha paz e a minha tranquilidade. Mas é quase impossível isso, viu, Diego? Esse é o tipo de casamento difícil de sair. É difícil. A pessoa troca abusiva, tudo na vida, mas trocar de time é difícil. É difícil. Mas, olhando tudo isso, eu falava, não, eu quero paz e tranquilidade na minha vida, eu não quero, né? E aí... Você vai lembrar. E eu bem, paz, tranquilo, estável. Poxa, tô em desmame da medicação. Cara, é meu momento, eu vou brilhar. Eu quero... Nossa, eu não tinha pico de ansiedade absolutamente nenhum. Eu só tinha coisas na minha vida que me tranquilizavam. Então, cuidar da minha filha, nossa, pra mim é um deleite. Estudar psicologia, prazer, deleite. Atender, nossa, eu volto leve dos meus atendimentos. Aí eu falei, nossa, esse é o momento. Nenhuma relação próxima a mim trazia. E eu falei, putz, olha que vida boa. Aí eu tô na vida, aí eu me apaixonei. Aí eu falei, sério, Diego, agora. Porque a paixão é o quê? É balançar tudo que você... O que tem de paz e tranquilidade na paixão, Alberto? Mas ao mesmo tempo, como é uma vida sem paixão? Sem paixão. E você percebe quando falei, nossa, esse é um momento de mais tranquilidade, eu quero ir nessa direção. Aí a vida falou, não. E chacoalhou. Aí falou, nossa, agora eu vou viver uma aventura. A vida falou, não. E chacoalhou. Então, quando que dou alta para um cliente na psicoterapia? É quando ele não tem problema? Não, amor. Assim, senão no velório dele eu tenho que ir lá atender. Sim. A gente dá alta quando a gente vê nesse ser humano que ele tem condições de lidar com as adversidades que a vida vai apresentar. E assim, Alberto, esse é um movimento ativo de você aprendendo todos os dias de forma incessante como lidar com as dificuldades da vida. Porque cada ano que passa, os dias são diferentes, essa pedra, ela apresenta para você circunstâncias diferentes. Às vezes você está empurrando a pedra morra acima e você machuca o braço. Aí você fala, e agora, Diego? E agora? Às vezes você tá lá perto do topo, você tropeça e ela passa por cima de você. Então, olhar para a vida com a tranquilidade de que ela necessariamente vai te surpreender, e essa surpresa às vezes vai ser positiva, às vezes vai ser negativa, às vezes vai ser brutal. Mas ainda assim é na vida que a gente pode encontrar esses momentos de alegria, de prazer e putz, viver é bom, né? Viver é bom. Viver é bom. Como dizia o meu grande amigo Lucas, da graduação em psicologia, o refrão dele era: a vida é bonita. Né? E é um fato, né? A vida, ela tem sua beleza e ela é a que a gente tem. Sim. Né? É a que a gente tem para viver. Diego, foi muito legal nossa conversa. Acabou. A primeira. Acabou Encerramos mesmo. Agora. Eu quero aproveitar, me dirigir aqui especialmente o pessoal.
coloquem aí nos comentários, né, o que vocês acharam dessa conversa. Eu acredito que foi muito enriquecedora. Compartilhem com pessoas que vocês entendem que precisam ouvir muitas das coisas que foram faladas aqui. Tocamos em vários assuntos e vou pedir para vocês também que deixem aqui nos comentários qual foi a impressão que vocês tiveram, que parte que vocês gostaram mais, que ajudou mais para vocês nessa conversa que a gente teve. E que parte que não gostaram também. O que não gostaram também, as sugestões, e o que vocês acharam desse novo formato também, pessoal. Eu vou agradecer aqui ao Diego. Roberto, obrigado. Sempre uma satisfação. Enorme. Que carinho. E Diego também pode se despedir aqui do pessoal, deixar suas últimas palavras. Quem quiser acompanhar, segue o Diego lá no Instagram. Tô saindo da caverna. A gente vai colocar ali a menção ao Instagram dele. É um psicólogo, como vocês podem ver aí, muito dedicado e que pode ajudar muita gente. Talvez você que está assistiu e falou, preciso conversar com esse Diego. Marca uma sessão com ele que com certeza vai valer a pena. E é isso que... E ter a oportunidade de contribuir na vida de alguém, Alberto, o nosso trabalho é criar vínculos. Sim. Isso é a partir da relação terapêutica e desses vínculos, criar um ambiente que seja a fonte de promoção de saúde, de bem-estar, de adequação. E, poxa, você já entrou no banheiro limpo? É gostoso demais, Alberto. Isso aí. Esse mês vai ter, alguém se interessa, é pra lá, né? Olha, super adequado. Mas esse mês vai ter conteúdo lá no Instagram sobre suicídio, prevenção. E é só mandar uma mensagem direta ali pra você. Sim. Pelo próprio Instagram, pegar ali o seu contato. Claro. Legal. Pessoal, é isso. Obrigado, um abraço para todos, a gente vai se falando e depois a gente vai colocar os cortes aqui dessa conversa, as partes mais importantes, o Tutu vai editar para a gente poder compartilhar com mais pessoas ainda. Até.